Olá, senhoras, olá, senhores. Continuando, dando mais uma aprofundada aí no nosso conteúdo. Eu sou Dimas Vilaça, como você sabe. Estamos trabalhando nessa sequência, alguns exercícios, como fazendo uma revisão ampla de todo o conteúdo aí da sua ementa. Nós vamos pegar uma questão um pouquinho chata agora de eletrólise. Você sabe que lise é quebra, destruir, e elétron, né? Usar a eletricidade para isso. A eletrólise é um processo muito utilizado nas indústrias químicas, na purificação de materiais, produção de metais importantes na indústria, como ele vai mostrar, como, por exemplo, nós temos aí o caso do alumínio. Vamos ver o texto, nós vamos ter que ir com calma aqui. Então, como se sabe, os metais se encontram... Os metais não se encontram na forma pura na natureza, por isso que tem que purificar. É preciso extrair e posteriormente purificar para obtê-los sem resíduos, sem as impurezas. O primeiro a realizar a façanha de purificar metais através da eletrólise foi Charles Hall, em 1886. A eletrólise é um método muito usado para esse fim em razão da economia. Não é tão econômico, gasta muita energia elétrica, tem que ser corrente contínua, não pode ser corrente alternada. Mas, enfim, e eficiência, sim, muito eficiente. No processo da eletrólise da alumina, que é o minério, a L2O3, pode-se afirmar que... Bom, nós vamos ter que fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos montar a eletrólise do Al2O3 e vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos lá? Então, vamos. Bom, como ele disse para a gente eletrolizar o Al2O3, nós vamos pegar uma cuba eletrolítica, né? A cuba é o frasco onde você vai fazer a eletrólise. Então, ó, pegamos a cuba eletrolítica, o frasquinho, ó, e dentro nós vamos colocar o minério de alumínio. Ok? Bom, esse é o primeiro ponto. Então tá aqui. Aqui dentro nós temos o Al2O3. Aí nós vamos fazer um procedimento assim. Nós vamos colocar agora dois eletrodos aqui, ó. Dois polos da corrente, ó. Um aqui e outro aqui. E vamos conectar a uma bateria de corrente contínua. Tem que ser corrente contínua. Uma pilha, por exemplo, ou uma bateria, dependendo da sua necessidade. Ou você converte a corrente alternada em corrente contínua, mas tem que ser corrente contínua, de polo fixo. Bom, vamos botar o nosso polo negativo aqui, da pilha, e o positivo aqui. Muito bem, o que você acha que vai acontecer? É o que nós vamos ver agora. Quando você faz isso, coloca a pilha, o Al2O3, ó, o alumínio vai se separar do oxigênio. O alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, ó, Al mais 3, mais o oxigênio, que para estabilizar precisa de 2. Agora tome cuidado, muito cuidado com esse balanceamento. Porque esse balanceamento realmente é que pode derrubar. Ele não pediu, mas podia derrubar. Note que para cada um mol aqui, ó, de Al2O3, eu vou ter 2 aqui, ó. E para cada um aqui, ó, eu vou ter 3 aqui, ó. Ele não cobrou, mas poderia ter cobrado. Mas é importante que você saiba que o alumínio é metal e que vai perder elétrons. Que o oxigênio tem 6 na última, precisa ganhar. Elétron é carga negativa. Então lá dentro agora, o que eu tenho Al mais 3, ó, e tenho agora o O menos 2, ó. O menos 2. Veja que no polo negativo, carinho agora, o alumínio mais 3, ó, vai ser transformado em Al0. Mas como é que isso acontece? Ó, ele precisa receber elétrons. Observe que no outro polo, no polo positivo, fica mais fácil você entender. Ó. O oxigênio ele está com 2 elétrons a mais, que ele tomou do alumínio. Esse oxigênio, ao chegar no polo positivo, ele se transforma em oxigênio molecular e libera os 2 elétrons. Esses 2 elétrons do oxigênio, eles vão fazer isso, ó. Esse é o caminho dos elétrons. Eles passam pela pilha, ó, e vêm agora para o eletrodo negativo. No eletrodo negativo, esses 2 elétrons é que vão, ó,
se ligar ao cátion alumínio. Tu vai falar, mas precisa de 3. Por isso que no balanceamento, ó, 2Al mais 3 dá 6 elétrons. 3O menos 2 dá 6 elétrons também. Ó. Olha lá, percebeu? Por isso que o balanceamento é tão importante. Não era necessário para a resolução, mas para você entender melhor. Então, no polo positivo, cargas de polos contrários se atraem, o oxigênio é atraído, ó, libera os elétrons, eles passam pelo circuito, ó, e esses mesmos elétrons, ó, reagem aqui, ó. Não é bem reagem, são captados pelo cátion alumínio, que vira Al0. Tu vai falar, mas precisa de mais. Sim, é só você fazer o balanceamento. Note que, na verdade, você precisaria aqui, ó, 3, né, de alumínio para fazer esse acerto. Mas é isso que está acontecendo. Então, cada alumínio recebe 3, cada oxigênio doa 2. Por isso que, ó, 3 oxigênios para cada 2 alumínios. Tranquilo? Tá. Então, vamos continuar. O que está acontecendo no polo positivo? Quando o alumínio passa de mais 3 para 0, houve uma diminuição do número de oxidação. Você lembra que redução, ó, não precisa guardar a oxidação. Redução é recebimento de elétrons, ó. E isso leva a uma diminuição do número de oxidação, que elétron é carga negativa. Lembra? Recebe elétron, reduz, diminui o número de oxidação. É o que está acontecendo com o alumínio, ó. O alumínio está indo de mais 3 para alumínio 0. Então, no polo negativo, você tem uma redução. Ó, porque o alumínio passou de mais 3 para 0. Obviamente que a oxidação é o contrário da redução. Se tem uma oxidação, tem que ter uma redução. Veja que o oxigênio vai de menos 2 para 0. Ó. Se não tem nada do lado, é 0. Ó. Não ganhou e nem perdeu o elétron. Está aumentando. Se aumentou, aqui você tem uma oxidação. Ó. Nesse polo você tem uma oxidação. Viu? Uma óxido-redução. Cuidado que ele pegou uma equação chata. Porque você tem que entender que cada alumínio recebe 3 e cada oxigênio doa 2. Por isso que eu preciso para cada 2 alumínios, eu preciso de 3 oxigênios. Bom, agora, o detalhe é que ele vai perguntar o que é polo catódico e polo anódico. Eu costumo dizer para os meninos para guardar assim, ó. Talvez a questão mais difícil da polo. Guarda CRAL. Tá? Ou seja, cátodo reduz, ânodo oxida. Note que onde está acontecendo a redução, ó, é o polo catódico. Só guardar, ó. CRAL. Reduz, recebe elétrons, diminui. Oxida, perde elétron, aumenta o número de oxidação. CRAL, matou. Veja que na oxidação, agora aqui, ó, eu tenho o polo anódico. Ó. Com isso, a gente consegue resolver a questão. Ou seja, você nota que o alumínio está sendo reduzido no polo catódico e que o oxigênio está sendo oxidado no polo anódico. Percebeu? É só você voltar na questão que agora ficou fácil, né? Muito bem. Eu sugiro que você guarde mesmo isso. Ó. Reduz, ó, redução, recebe elétrons, diminui anióxido. E a oxidação? A oxidação tu não precisa, é o contrário. A oxidação perde elétron, é carga negativa, aumenta. Mas guarde que quando reduz você tem o polo catódico, quando oxida você tem o polo anódico. Como? Utilizando o nosso famoso CRAL. Tranquilo, meninos? Então agora ficou muito fácil você resolver a questão, é só você voltar e fazer. Bom, vamos para frente. Agora é uma questão também bastante comum nesse tipo de prova, envolvendo o conceito de ácido e base. Né? Ele fala, o bicarbonato de sódio, eu já usei, umas 3, 4 provas ele cita. Bicarbonato de sódio, na verdade, se você quiser entender melhor, ele é produzido assim, ó, quando você reage o H2CO3 com o NaOH, o hidróxido de sódio, ácido carbono, 2 coisas podem acontecer. Pode sair os 2 hidrogênios, ó, aqui, ó, ficar CO3 menos 1, CO3 menos 2, e aqui o OH é a base, aqui o Na mais 1. E você teria como produto Na2, Na mais 1, 2 CO3, ó, que o CO3 é menos 2, cada Na é mais 1, olha aqui. Você precisou de 2, mais H2O. Se você fizer o balanceamento,
você vai ver que eu tenho aqui, ó, 1, lá no sal, aqui eu vou ter 2, ó. Eu tenho 1 carbono, eu bem marco aqui. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2, 4, eu ponho 2 aqui. Checo os oxigênios, 3 oxigênios aqui, mais 2, 5, 3 mais 2, 5, está certo. Mas essa reação ela também poderia ter se dado por um outro caminho. Observe que ela poderia ter feito aqui, ó, H2CO3, ó, mais NaOH. Olha só. Então, isso aqui é um sal neutro, carbonato de sódio. Observe que ao invés dos 2 hidrogênios saírem, é o que acontece na prática. Sairia primeiro apenas um. Então, ficaria HCO3 menos 1. Aqui é menos 2, porque saíram 2 hidrogênios. Aqui é menos 1, ó. Aqui é menos 1, olha aí, ó. Por quê? Aqui é menos 1, exatamente porque eu só tirei um hidrogênio. Na base é a mesma coisa, ó, H e Na mais 1. Então, o sal seria Na mais 1 igual em cima, ó, H, CO3 menos 1 mais H2O. Observe que aqui um dos hidrogênios ficou ligado, ó, ainda no ácido e formou um sal que tem um hidrogênio ácido ainda, que é esse, ó. Esse é um sal ácido. É o popular bicarbonato de sódio, é o carbonato monoácido de sódio. A diferença é no balanceamento, ó. É só você observar que agora eu tenho um aqui, ó, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, e eu tenho agora 2 hidrogênios aqui, mais um hidrogênio aqui, 3, eu tenho um aqui, 2, ó. Então, o que que você nota? Vamos ver os oxigênios, está certo? 3 oxigênio, 4, 3, 4, balanceou. A diferença está aqui, ó, na quantidade de NaOH que você vai usar. 1 mol aqui, 1 mol. 1 mol por 2, ó, deu o carbonato de sódio, neutro. 1 mol por 1 deu o carbonato ácido. Esse é um sal ácido. Tranquilo? Tá. Então, vamos ver o que ele pede no texto. Ele fala, o bicarbonato em tudo, cafezinho, use-se com uma colher de cafezinho, meio copo de água, bochecha, escovar dentes, ajuda a combater cárie? Claro. Por quê? Por que que isso acontece? Acontece pelo seguinte, deixa eu dar uma limpada aqui pra gente. Porque, por exemplo, quando você está com azia, você vai reagir o HCl do estômago com o NaHCO3. Ele é o sal que aparece em quase todo antiácido efervescente. Olha a reação. Pega no meio, NaCl. Ó, estava queimando o ácido, muito HCl, estava nervoso, comeu coisa ácida. pH 7 aqui no sal. Mais o quê? Olha a pegada. Pega agora o H e joga ele para cá. Ó. Vai ficar H2CO3. Só que eu já te disse que o H2CO3 ele é muito instável. Ele se decompõe em CO2 mais H2O. Por isso que normalmente você arrota quando toma o antiácido efervescente. Com isso, eu acho que a gente consegue fazer a questão dele. Tira o odor impregnado ali. Também tem várias dicas de limpeza, laboratório, bicarbonato, enfim. Se faz várias coisas com bicarbonato. Por isso é importante sempre ter em casa. O bicarbonato de sódio pode ser classificado como um ácido? Não. Para ser ácido, ele teria que ter um hidrogênio à esquerda. Base? Não, ele teria que ter um OH à direita. Neutro? Só se fosse um sal assim. Olha que o bicarbonato, portanto, ó, é um sal, ele não é um ácido, não é uma base, ele é, na verdade, um sal ácido. Por que que ele é um sal ácido? Porque o bicarbonato ainda tem, ó, um dos hidrogênios do ácido carbônico. Então, o que que nós vamos marcar de resposta? Ele é um sal ácido. Ele não pergunta se ele é ácido, base. Pergunta que tipo de sal que ele é. Nós vimos que ele é um sal ácido porque exatamente ainda tem, ó, um dos hidrogênios do ácido carbônico. Esse é o sal ácido. Esse é o sal neutro. Tranquilo, meninos? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, né? Nós estamos agora já apontando mesmo a nossa proa aí pro norte. Nas próximas aulas, nós faremos alguns exercícios mais aprofundados dessas provas que a gente andou selecionando e vamos terminar de cumprir a emenda. Beijo grande, fiquem com Deus e espero que tenham aproveitado. Namastê.